Ele não pode disputar, pelo menos oficialmente. O nome dele não estará na urna, não estará nos debates, não estará nos palanques como candidato. Mas há um detalhe que muita gente ignora. Ele nunca saiu do centro da conversa. Enquanto alguns já viraram a página, outros começaram a observar um movimento discreto, sem anúncios grandiosos, sem coletivas dramáticas, só sinais. Sinais de que 2026 pode não ser sobre ausência, pode ser sobre continuidade. E é aí que um outro nome começa a aparecer. Flávio. Mas não como filho, como peça. E isso muda tudo. Existe algo curioso na política. Às vezes, quando alguém é impedido de jogar, ele aprende a jogar diferente. Bolsonaro não pode concorrer, mas pode influenciar, pode orientar, pode articular, pode escolher quem carrega a bandeira. E uma bandeira nunca é só um pano, ela carrega memória, narrativa, identidade. Quando aliados começam a falar em continuidade do projeto, eles não estão falando apenas de uma candidatura, estão falando de sobrevivência política. Porque projetos não morrem facilmente, eles se transformam. E talvez seja isso que esteja acontecendo agora. Flávio não entra nessa história como um nome neutro. Ele carrega algo poderoso, o sobrenome. E sobrenomes na política brasileira nunca são apenas nomes, são símbolos. Para uns, representam firmeza, para outros, representam desgaste. Mas o que realmente importa não é o que dizem sobre ele, é o que ele representa. Ele seria apenas candidato ou seria a extensão de uma liderança impedida? Essa pergunta é incômoda, porque mexe com algo maior que eleição, mexe com legado. Aqui a tensão começa a crescer. Para os apoiadores, a possível candidatura de Flávio é continuidade. É a chance de manter vivo um projeto que acreditam ter sido interrompido. Para os críticos, é outra coisa. É concentração, é poder prolongado, é tentativa de manter influência mesmo sem cargo. E no meio disso tudo está o eleitor. O eleitor que pode enxergar resistência ou pode enxergar repetição. E essa divisão não é pequena, ela é emocional. Porque política, no fundo, é emoção antes de ser estratégia. Existe uma força invisível nessa equação, a sombra. Flávio teria que provar que não é apenas reflexo, que não é apenas continuidade automática. Mas, ao mesmo tempo, talvez seja justamente isso que parte do eleitor queira. Continuidade, reconhecimento, previsibilidade. Só que há um risco silencioso nisso. Quanto maior a sombra, mais difícil é mostrar luz própria. E essa será a verdadeira batalha. Não a eleitoral, mas a simbólica. Nada acontece de forma aleatória. Conversas começam discretas. Articulações surgem em reuniões fechadas. Declarações aparecem com palavras cuidadosamente escolhidas. Não há anúncio oficial, mas há clima. E clima político é construído muito antes do lançamento formal de qualquer candidatura. Quando o nome começa a circular, é porque alguém permitiu que circulasse. E quando aliados reforçam o discurso de continuidade, é porque existe coordenação. Talvez não seja um plano declarado, mas parece movimento. E movimento gera expectativa. Se Bolsonaro não pode estar na urna, ele pode estar na narrativa. Pode estar nas entrevistas, nos discursos indiretos, nas mensagens calculadas. Influência não precisa de cargo, precisa de base. E base política não desaparece de um dia para o outro. Ela observa, ela espera, ela reage. A pergunta não é se Bolsonaro pode concorrer. A pergunta é, ele ainda consegue transferir força? Porque se conseguir, 2026 pode não ser apenas uma nova eleição. Pode ser uma disputa de herança política. 2026 parece distante, mas em política, 2 anos passam em um piscar de olhos. Quem começa a se posicionar cedo, larga na frente. E talvez essa seja a lógica por trás de tudo. Criar familiaridade, criar aceitação, criar a sensação de que a sucessão é natural. E quando algo parece natural,
a resistência diminui. Mas existe um detalhe imprevisível. O cenário pode mudar, o humor do eleitor pode mudar, a economia pode mudar, e estratégias que parecem sólidas podem precisar de reinvenção. Se Flávio for candidato, ele será visto como continuidade ou como substituto? Ele será protagonista ou extensão? E mais importante, o eleitor votaria no nome ou no que o nome representa? Essa é a camada mais profunda dessa história. Porque não é só sobre Bolsonaro, é sobre o poder de um legado sobreviver. Talvez 2026 não seja a eleição de um homem, talvez seja a eleição de uma influência, de um projeto que se recusa a sair do cenário. Ou talvez seja o momento em que o eleitor decide que quer algo totalmente novo. Mas uma coisa é certa, mesmo fora da disputa oficial, Bolsonaro continua sendo parte do jogo. E quando alguém não pode jogar diretamente, às vezes joga melhor, porque joga invisível. E jogos invisíveis costumam ser os mais perigosos.